Fidel Castro, a história do homem que desafiou os Estados Unidos. Introdução. Poucos líderes do século XX dividiram tanto opiniões quanto Fidel Alejandro Castro Ruz. Para uns, ele foi um herói revolucionário que desafiou o Império Americano e trouxe dignidade a um povo oprimido. Para outros, um ditador que sacrificou a liberdade em nome de uma ideologia. A verdade, como quase sempre, é complexa, repleta de contradições e marcada por momentos que mudaram a história mundial. Esta é a vida de Fidel Castro, o homem que ousou enfrentar os Estados Unidos em plena Guerra Fria. As origens. Fidel Castro nasceu em 13 de agosto de 1926, na região de Birán, província de Holguín, Cuba. Filho de Ángel Castro, um imigrante espanhol que prosperou como proprietário de terras, e de Lina Ruz, uma camponesa humilde, Fidel cresceu em um ambiente de contrastes. De um lado, o privilégio econômico, de outro, a realidade social da exploração do povo cubano. Desde cedo, Fidel demonstrava rebeldia. No Colégio Jesuíta de Santiago e mais tarde no Colégio Belém, em Havana, revelou-se inteligente, questionador e competitivo. Não era apenas um estudante, era um líder nato. Juventude e radicalização. Nos anos 1940, Fidel ingressou na Universidade de Havana para estudar direito. Foi lá que o jovem idealista mergulhou na política. A universidade era um terreno fértil de debates, greves e conspirações. O ambiente estudantil radicalizou o jovem Castro, que logo se destacou como líder combativo contra a corrupção e o imperialismo. Em 1947, ele se alistou em uma tentativa frustrada de derrubar o ditador Rafael Trujillo, da República Dominicana. Um ano depois, viajou à Colômbia, onde testemunhou o Bogotazo, uma revolta popular que deixou milhares de mortos. Essas experiências moldaram sua convicção. A mudança só viria pela luta armada contra Batista. Em 1952, o general Fulgêncio Batista tomou o poder em um golpe militar. Com o apoio dos Estados Unidos, Batista transformou Cuba em um paraíso para o jogo, a prostituição e os interesses estrangeiros, enquanto a maioria da população vivia na pobreza. Indignado, Fidel, então advogado, decidiu agir. Em 1953, ele liderou o ataque ao quartel Moncada, em Santiago de Cuba. A ação terminou em desastre. Dezenas de jovens foram mortos e Fidel foi preso. Durante o julgamento, ele fez um discurso histórico, defendendo suas ideias com firmeza. Suas palavras ecoaram por toda Cuba. A história me absolverá. Condenado a 15 anos de prisão, cumpriria apenas 2, sendo libertado em 1955 após uma anistia. Do México à Sierra Maestra. Exilado no México, Fidel reorganizou sua luta. Foi lá que conheceu Ernesto Che Guevara, o médico argentino que se tornaria seu maior aliado. Juntos, formaram o movimento 26 de Julho. Em dezembro de 1956, Fidel, Che e 80 combatentes embarcaram no iate Granma rumo a Cuba. O desembarque foi um desastre. A maioria foi morta ou capturada. Apenas 12 homens sobreviveram. Mas foi desses poucos que nasceu uma revolução. Escondidos na Sierra Maestra, Fidel e seus guerrilheiros organizaram uma resistência popular. Durante 2 anos, desafiaram o exército de Batista, conquistando cada vez mais apoio. A Revolução triunfa. Em 1º de janeiro de 1959, Batista fugiu de Cuba. Fidel Castro entrou triunfante em Havana. O jovem advogado rebelde tornava-se o líder da Revolução Cubana. As reformas foram rápidas e radicais. Nacionalização de empresas, reforma agrária, campanhas de alfabetização. Para os pobres, a revolução significava esperança. Para a elite e os Estados Unidos, um golpe em seus interesses. Confronto com os Estados Unidos. Washington reagiu com hostilidade. Em 1961, a CIA apoiou a invasão da Baía dos Porcos na tentativa de derrubar Fidel. A operação foi um fracasso humilhante para os Estados Unidos e um triunfo para Castro, que consolidou ainda mais seu poder. No mesmo ano, Fidel declarou oficialmente o caráter socialista da Revolução. A ilha caribenha alinhava-se à União Soviética em plena Guerra Fria. O ponto máximo da tensão veio em 1962, com a crise dos mísseis.
A instalação de ogivas nucleares soviéticas em Cuba quase levou o mundo à guerra. O planeta viveu dias de terror. Fidel estava disposto a lutar até o fim, mas a negociação entre Kennedy e Khrushchev retirou os mísseis. Mesmo sem armas nucleares, Castro saía como símbolo da resistência ao poder americano. O líder carismático e polêmico. Durante décadas, Fidel Castro foi o rosto de Cuba. Um orador incansável, fazia discursos de horas, inflamando multidões. Construiu um sistema de saúde e educação elogiados no mundo inteiro, tornando Cuba referência em indicadores sociais. Mas o preço foi alto: censura, repressão a opositores, prisões políticas e ausência de eleições livres. Enquanto alguns viam em Fidel um libertador, outros o acusavam de ditador. O bloqueio e a resistência. Os Estados Unidos impuseram um bloqueio econômico a Cuba em 1962, que dura até hoje. A ilha enfrentou enormes dificuldades, especialmente após a queda da União Soviética em 1991. Chamado de período especial, essa fase trouxe fome, apagões e crises profundas. E, no entanto, Fidel resistiu. Reinventou alianças, aproximou-se de países da América Latina e África, enviou médicos a nações pobres e manteve sua imagem de líder anti-imperialista. Últimos anos. Em 2006, após problemas de saúde, Fidel transferiu o poder a seu irmão Raul Castro. Em 2008, oficializou sua aposentadoria da presidência. Doente, mas lúcido, continuou escrevendo e comentando a política mundial. Em 25 de novembro de 2016, Fidel Castro morreu em Havana aos 90 anos. Sua morte provocou reações contrastantes. Multidões choraram nas ruas de Cuba, enquanto exilados em Miami celebraram. Conclusão: o legado de Fidel Castro. A vida de Fidel Castro foi marcada por contradições. Um homem que enfrentou um império, mas que também governou com punho de ferro. Um líder que promoveu a educação e a saúde, mas restringiu liberdades fundamentais. Seus admiradores o veem como símbolo de resistência e dignidade. Seus críticos como um ditador que sacrificou gerações em nome da ideologia. Mas, seja qual for a visão, é impossível negar: Fidel Castro foi um dos personagens mais marcantes da história contemporânea. Um homem cuja sombra ainda paira sobre Cuba e sobre o mundo. Deixem nos comentários o que você acha de Fidel Castro. Se tiver alguma coisa a acrescentar, por favor, deixe registrado. Aproveita e deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado e continuem curiosos!